Olá! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre dissociação iônica e solvatação. Compostos iônicos são formados por interações eletrostáticas entre cátions e ânions, dando origem a retículos cristalinos, que possuem formas geométricas bem definidas. Uma das propriedades específicas desses compostos é a condução de corrente elétrica em solução aquosa, formada pelo processo de solvatação. As figuras seguintes representam as espécies envolvidas no processo de dissolução do NaCl em água. Então, aqui nós temos o íon Na+, o íon cloreto e aqui a molécula de água. E aqui o retículo cristalino, que é o cristal de NaCl. Considerando o processo de dissolução ou solvatação do NaCl, o esquema que simplifica a formação da solução aquosa é. Então, desses 4 esquemas aqui fornecidos, ele quer que você escolha um, mostrando que ocorreu o processo da dissociação iônica. Lembrando, gente, que quando eu falo em dissolver, eu estou falando em separar unidades, sejam essas unidades moléculas ou íons. Como trata-se de um composto iônico, então nós estamos falando da separação de íons. E quem vai fazer essa separação de íons é a água. E se a água consegue separar os íons, é porque a água consegue interagir com esses íons. Então, eu vou desenhar aqui o Na+, que já foi separado do cloreto, do Cl-. E ao redor do Na+, eu vou representar várias moléculas de água. Só que na hora de representar a molécula de água, eu tenho que tomar o cuidado de mostrar que o íon positivo, que é o Na+, está atraindo a parte negativa da água, que é o oxigênio. Lembrando que o íon possui carga real e a água possui carga parcial. O processo da solvatação é isso aqui, tá? É interagir o íon com a água. E ao redor desse íon, nós vamos ter várias moléculas de água, formando o que nós chamamos de uma camada de solvatação. E isso não vai acontecer somente com o Na+, também vai acontecer com o íon cloreto. Então, o íon cloreto também vai ficar solvatado. Só que o íon cloreto ele vai atrair a parte positiva da água, que é o hidrogênio, Então, é esse cuidado que tem que ser tomado. Então, aqui, sempre desenhando ao redor do íon cloreto, várias moléculas de água, mas quem está interagindo é a parte positiva da água, tá? E ao redor desse cloreto serão também várias moléculas de água formando uma camada de solvatação. Eu vou aproveitar o exercício e vou falar do nome dessa interação entre o íon e a molécula de água, tá? Esse tracinho que eu estou colocando em vermelho é só para representar a atração. A interação entre cargas, Sendo que uma carga é parcial e outra carga é real. E nós falamos que o nome dessa interação chama-se íon dipolo e que tem aparecido muito nos vestibulares, tá? Pensando, então, no que eu acabei de falar, olhando aqui para as alternativas, Então, a gente tem como alternativa correta a D. Ô, Rose, por que não pode ser A? Aqui, íon negativo do lado de íon negativo? Não, Mesma coisa aqui, íon positivo do ladinho de íon positivo. E aqui na B, não ocorreu o processo total da dissolução do NaCl, que é a dissociação iônica, Porque nós temos ainda o Na+ do ladinho do Cl-. Então, aqui também na C, Nós temos aqui o Na+ do ladinho do Cl-. Então, a resposta correta em que ocorreu o processo total da dissociação iônica, da separação de todo o Na+, Cl- é na D.